Ele estacionou ao lado da estrada e entrou sozinho. Sentado lá, assistindo à tela do computador, Zhou Zhen suspirou suavemente. Como esperado, a autoridade central tem medicamentos e materiais abundantes. Ele reconheceu o frasco familiar, o medicamento especial, e pensou consigo mesmo: como eu imaginava, ele veio até aqui, mas é muito caro. A tela exibiu as informações: medicamento especial, 58 frascos, com preço de um cristal vermelho de baixo nível por pílula. Zhou Zhen não teve escolha a não ser apertar os dentes e comprar todos. Ele até pensou: até veneno precisa ser complementado um pouco. 10 minutos depois, ele saiu com indiferença e falou: eu preciso voltar rapidamente antes da libertação, colocando Zhou Zhen no grupo dos melhores mestres marciais do servidor, então por agora, preciso me esforçar muito mais para alcançá-los. Zhou Zhen apertou os punhos, seu olhar cheio de determinação. Ele murmurou: mas, no final, finalmente posso começar o meu treinamento especial. Ao mesmo tempo, na sede, Tang Shu estava relatando a situação: diretor, Zhou Zhen acabou de solicitar ir para a planície do Vale do Rio. O diretor perguntou calmamente: provavelmente é a área com feras de nível 16, certo? Ele olhou o arquivo de Zhou Zhen, assentindo: Zhou Zhen realmente não é simples, realmente faz os outros ansiarem pelo que vem a seguir. Nesse momento, Zhou Zhen estava tranquilamente montado em seu dragão verde. Ele gritou alto: fera, apareça! O dragão verde rapidamente subiu aos céus. Zhou Zhen pousou em uma posição de ataque. À sua frente estava a planície do Vale do Rio, repleta de monstros. Eles eram lobos fluorescentes de nível 16, cada um babando ao ver uma deliciosa presa bem diante deles. Zhou Zhen consumiu calmamente um frasco de medicamento frenético, depois avançou, gritando alto: matar! No dia seguinte, Tang Shu trouxe o relatório de pontuação e disse: diretor, aqui está a taxa de crescimento da pontuação de hoje. Após uma breve revisão, o diretor ficou um pouco surpreso. Franzia as sobrancelhas e disse: o senhor Xu Fei, que ocupa o primeiro lugar, na verdade aumentou mais de 3.000 pontos. Quando olhou para o nome da pessoa com o maior aumento de pontuação, ficou ainda mais surpreso: Zhou Zhen. O diretor murmurou suavemente: isso mesmo, ele foi para o Planalto do Vale do Rio nível 16, e um nível 10 desafiando o nível 16. Pensou consigo mesmo: de fato, não se pode simplesmente enviar uma pessoa fraca para determinar benefícios para si mesma. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen estava tranquilamente bebendo água sobre a pilha de lobos fluorescentes. Num piscar de olhos, 6 dias haviam se passado, e os dados foram atualizados. Zhou Zhen, nível 12, classificado em 138º, com uma pontuação de 19.780. Na base de treinamento, os artistas marciais estavam em um burburinho de discussão: ele é mesmo humano? Em apenas alguns dias, ele subiu 2 níveis, e sua classificação subiu para 138. Ao ouvir isso, Zhou Zhen não se importou muito. Caminhou tranquilamente, seu olhar calmo como se nada importasse. Na cantina, Shen Junhong comentou suavemente: Zhou Zhen, dessa vez você realmente abriu os olhos deles. Zhou Zhen, mastigando, respondeu humildemente: não fale bobagens, o que fiz eu para abrir os olhos deles? Na cantina movimentada, um artista marcial de repente bateu com força na mesa, assustando todos ao redor. Ele gritou em voz alta: Zhou Zhen, eu te desafio. Você tem coragem de aceitar? Xiao Jianling olhou rapidamente e reconheceu o oponente. Era Zhang Wei, de Cidade Furacão, um artista marcial de nível 18, classificado em 197º lugar. Os artistas marciais ao redor começaram a discutir. Uma pessoa acenou com a cabeça e disse: isso mesmo, um nível 18 desafiando um nível 12, isso não é nada mais do que um bullying contra o mais fraco? Não querendo que a situação se agravasse, Xiao Jianling se levantou, olhou fixamente para Zhang Wei e disse: Zhang Wei, se você quer desafiar alguém, pode me desafiar. Não me importo em brincar com você. Zhang Wei respondeu teimosamente: estou perguntando para Zhou Zhen, não para você. Zhou Zhen, você tem coragem? Zhou Zhen manteve a calma,
colocando suavemente sua tigela para baixo. Ele sorriu, e seu tom estava cheio de desprezo. Se alguém está ansioso para me dar pontos, então por que eu não teria coragem? Imediatamente, seu relógio exibiu uma notificação: Zanvei, Cidade Furacão enviou um desafio. Você deseja aceitar ou recusar? Xiao Jianling ficou preocupado e disse suavemente: Zhou Zhen, não há necessidade de aceitar esse duelo sem graça. No entanto, Zhou Zhen apenas sorriu, tranquilizando-o: não se preocupe. Dizendo isso, ele pressionou o botão de aceitar, seus olhos cheios de confiança: eu tenho meus próprios planos. Ao ouvir isso, Xiao Jianling suspirou e balançou a cabeça: ais. Ele então se virou para Zanvei, exibindo um sorriso semicerra: garoto, fui misericordioso. Melhor você torcer para o seu próprio bem. Zanvei estremeceu ligeiramente ao ouvir aquilo. No dia seguinte, os artistas marciais se reuniram em peso na arena. Um homem de óculos gritou excitado: agora, o primeiro combate de treinamento entre Zhou Zhen, do cemitério, e Zanvei, da cidade furacão. Não tenha medo de eu não pagar, eu só temo que você não tenha coragem de apostar. Um artista marcial com um coque então colocou um cristal vermelho, apostando ousadamente em Zanvei. Dongwei colocou 3 cristais vermelhos com confiança, fazendo todos ao redor comentarem: será que esse garoto ficou louco? Uma pessoa na multidão deu de ombros e zombou: se ele tem dinheiro, pode fazer o que quiser. Nesse momento, Xiao Jianling empurrou Dongwei para o lado e disse irritado: agora que as apostas foram feitas, apresse-se e vá, não atrapalhe minha chance de ganhar dinheiro. Dongwei então perguntou, com curiosidade em sua voz: então, senhor Xiao, quanto você quer apostar? Xiao Jianling simplesmente levantou 3 dedos, sem dizer mais nada. Ao ver isso, Dongwei riu zombeteiramente: se exibindo assim, é apenas um cristal a mais do que eu. Xiao Jianling respondeu confiante e em voz alta: o que você acha? Eu aposto 3 cristais negros. O artista marcial de cabelo espetado sussurrou para o seu companheiro: chefe, agora as pessoas apostando em Zanvei já tomaram mais da metade. Não vamos lucrar. O homem de óculos acariciou o queixo e disse com um sorriso fraco: você entende alguma coisa? Precisamos fazer mais pessoas apostarem em Zanvei, só assim vamos lucrar. O homem de cabelo espetado ficou ligeiramente surpreso: você quer dizer que Zhou Zhen está destinado a perder? O homem de óculos deu um sorriso frio: eu ainda não disse nada. A cadeira do árbitro foi preparada. Zhou Zhen pisa com confiança no ringue. Zanvei, com sua arma em mãos, sorri, pensando: esta é minha chance de intimidar o fraco. Dongwei balança a cabeça, pensando consigo mesmo: o que há para lutar? Zhou Zhen só precisa invocar aquela besta e isso acabará em um instante, certo? Xiao Jianling corrige prontamente: isso não vai funcionar. Você se esqueceu de Qi Xiong. Enquanto Zhou Zhen passa, o diretor o cumprimenta. Zhou Zhen acena levemente com a cabeça e responde: diretor, você trabalhou duro. O diretor pensa consigo mesma: este Zhou Zhen, embora tenha acabado de alcançar o nível 12, transmite uma vibração imprevisível. Ela sorri, fazendo um gesto de incentivo. No entanto, quando Zanvei passa, os 3 juízes ficam em silêncio. Ele pensa com raiva: por que ninguém está me cumprimentando? Uma vez que ambos os competidores estão no palco, o diretor diz: as regras do desafio, creio que não preciso explicar mais. A pessoa que for marcada receberá 10% dos pontos do perdedor. Zhou Zhen, 21.241 pontos. Zanvei, 18.940 pontos. Ela anuncia em voz alta: comecem a luta. Imediatamente, Zanvei aponta para o rosto de Zhou Zhen e grita: Zhou Zhen. Não tenho nada pessoal contra você, mas uma pessoa deve ser um pouco mais humilde. Prepare-se para falhar. Zhou Zhen assume uma postura defensiva, seu olhar cheio de confiança: certo, com base em suas palavras, mais tarde eu talvez não o machuque. Desprezado, Zanvei apertou sua arma com raiva e gritou: você me machucou? Ainda está dormindo?
Ele avançou com um golpe poderoso, mas o ataque quase não o acertou. Aproveitando a oportunidade, Zhou Zhen rapidamente contra-atacou. Zhang Wei sorriu sarcasticamente e gritou, procurando a morte. Veja como eu corto seu braço em pedaços. Inesperadamente, Zhou Zhen desviou facilmente seu ataque com a ponta da faca. Zhang Wei não pôde evitar tremer, perplexo, pensando, como isso é possível? Como ele conseguiu bloquear? Sentado abaixo e assistindo, o diretor sorriu com interesse. Este Zhou Zhen é realmente fascinante. No palco, Zhou Zhen abaixou a voz, seu olhar afiado como gelo, então vou começar agora. Com isso, ele avançou, desferindo uma enxurrada de ataques rápidos. Os golpes foram tão rápidos que Zhang Wei não conseguiu reagir. Muito rápido. Isso é nível 12? Zhang Wei exclamou surpreso, então gritou, diga-me, isso é nível 12? Zhou Zhen não respondeu, ele simplesmente avançou como um turbilhão. Seus olhos se acenderam com uma intenção assassina. Em seguida, ele balançou sua espada, criando um arco poderoso. Num instante, Zhang Wei foi completamente dominado, suas roupas rasgadas em pedaços, deixando-o sem um único pedaço de tecido para cobrir-se. Zhou Zhen pressionou a adaga contra sua garganta e, com os dentes cerrados, perguntou, você quer continuar lutando? Abaixo, Xu Fei sorriu ligeiramente e exclamou, muito forte. Finalmente, Zhang Wei soltou sua arma querida. Ele abaixou a cabeça em profunda humilhação. Tang Xu anunciou em voz alta, na partida de desafio, Zhou Zhen venceu. Na tabela de classificação, a pontuação de Zhou Zhen disparou para 23.213. Ele sorriu satisfeito, passando pelas olhadas surpresas dos artistas marciais abaixo. Quando ele voltou para a sede, Zhou Zhen teve um sono tranquilo. Acordou com um grande bocejo, verificou o relógio e foi diretamente para o refeitório. A atmosfera estava bem vazia naquele momento. Zhou Zhen pensou consigo mesmo, talvez todos tenham ido ganhar pontos, certo? De repente, um artista marcial de óculos gritou, Zhou Zhen, se não se importar, venha se sentar aqui. Zhou Zhen sorriu educadamente, olá, irmão Jia. A pessoa de óculos respondeu relutantemente, olá. Mas por dentro, ele murmurou, eu esperei aqui por você por 1 hora. O artista marcial de óculos continuou, graças a você ontem, consegui ganhar uma quantia considerável. Zhou Zhen respondeu humildemente, foi principalmente graças ao olhar atento do irmão Jia. Ouvindo isso, a pessoa de óculos riu de coração, haha, irmão Zhou, quando essa sessão de treino terminar, vou te convidar para uma verdadeira partida na área central. Os dois brindaram alegremente, combinado então. Após a refeição, Zhou Zhen acompanhou o artista marcial de óculos até o pátio. A pessoa chamada Jia disse, irmão Zhou, até a próxima. Zhou Zhen acenou com a mão, sorrindo de volta, até a próxima. Enquanto observava o helicóptero desaparecer gradualmente, Zhou Zhen sorriu levemente e pensou consigo mesmo, eu também devo ir embora. Sem hesitar, ele deu um profundo suspiro e correu rapidamente para a floresta densa. Depois de um tempo correndo, Zhou Zhen parou em uma área deserta. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava observando, e então pensou silenciosamente, isso deve ser o suficiente. Após confirmar sua segurança, Zhou Zhen convocou sua besta. Um colossal dragão verde apareceu, soltando um rugido estrondoso. Zhou Zhen rapidamente pulou nas costas do dragão, parecendo bastante satisfeito com seu meio de transporte. Ele acariciou suavemente o pescoço da besta e riu, dizendo, isso não é muito mais lento do que um helicóptero, não é? Apontando para o horizonte, Zhou Zhen gritou sua ordem, besta, hoje vamos para o lugar da desertificação. O dragão verde respondeu com um rugido poderoso, batendo suas enormes asas e subindo diretamente para o céu. Na sede, um artista marcial correu para relatar, capitão, hoje Zhou Zhen não solicitou um veículo no centro de treinamento. Zhang Ruoshen franziu a testa, surpreso, e perguntou, você tem certeza? O artista marcial acenou com a cabeça, confirmando, a informação foi fornecida pela equipe, é absolutamente correta.
Zhang Ruoshen pensou por um momento antes de abaixar a voz e dar a ordem: notifiquem todas as equipes naquela área. Assim que houver notícias sobre Zhou Zhen, me informem imediatamente. Ele se virou, seu olhar afiado: eu não acredito. Fora dessa área, qualquer outro lugar seria uma zona de morte para ele. Ao lado dele, Zhang Wei parecia preocupado e perguntou: capitão, por que temos que eliminar Zhou Zhen? Zhang Ruoshen olhou para Zhang Wei e respondeu casualmente: Wei, quão forte você acha que Zhou Zhen realmente é? Zhang Wei deu um suspiro profundo, relembrando a luta com Zhou Zhen, sua voz se tornando sombria, muito forte. Seus movimentos misteriosos e ondas de ataque eram avassaladores, até me fizeram sentir desespero. Zhang Ruoshen olhou para o céu, com um tom pensativo: qualquer árvore, antes de crescer e se tornar uma árvore grande, precisa passar por uma fase de ser uma muda jovem. Ele fez uma pausa por um momento e continuou, seu olhar afiado: e se quisermos crescer de uma muda para uma grande árvore, o primeiro passo é eliminá-lo. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen havia chegado ao local da desertificação. Ele verificou as informações em seu relógio, pensando: se essa área continuar à frente, parece ser o território de uma serpente-dragão de nível 19. O veneno da serpente-dragão. Dizem que é um ingrediente de primeira linha para fazer veneno. De pé no meio da natureza selvagem, Zhou Zhen começou a observar a situação ao seu redor. De repente, seus olhos pararam quando ele descobriu um grupo de pessoas enfrentando uma enorme serpente-dragão. Olhando mais de perto, Zhou Zhen percebeu que era o grupo da Aliança Comercial e uma grande força na região central. À frente, a serpente-dragão abriu a boca e rugiu, seu grito reverberando no ar como uma onda de choque. Seu corpo gigantesco exalava uma aura ameaçadora que deixava todos ao redor tensos. Um artista marcial do grupo empurrou apressadamente um colega para o lado e gritou: recuem. A Aliança Comercial imediatamente coordenou suas ações, jogando rapidamente redes na tentativa de subjugar a serpente-dragão. No entanto, a situação não estava indo bem. Um grito alto ecoou quando o capitão e Sanzi do grupo foram simultaneamente envenenados. Capitão! Sanzi! Todos entraram em pânico. Um artista marcial atônito perguntou: e agora? Se formos voltar para o centro para tratamento, definitivamente não vamos conseguir a tempo. O capitão tentou manter a calma, sua voz rouca: Sanzi, use o poder das estrelas para suprimir o veneno agora. Caso contrário, você certamente vai morrer. O rosto de Sanzi estava pálido enquanto ele lutava para respirar, balançando a cabeça: capitão. Eu não consigo fazer isso. Observando à distância, Zhou Zhen franziu a testa. Ele pensou consigo mesmo: a aliança comercial é uma força significativa na região central. Conhecê-los certamente não fará mal. Pensando por um momento, ele imediatamente tomou uma decisão. Zhou Zhen tirou um frasco de remédio do bolso e pensou: além disso, poder salvar duas pessoas definitivamente vai melhorar meu humor. Ao ver a chegada do estranho, a aliança comercial imediatamente ativou seus protocolos de defesa. O capitão gritou em voz alta: quem é você? Zhou Zhen então apresentou um frasco de remédio de cor rosa avermelhada e falou suavemente: eu tenho uma maneira de desintoxicar todos. Sem hesitar muito, Zhou Zhen administrou o antídoto nas duas pessoas feridas. Os artistas marciais exclamaram ansiosos: ei, o que você está dando ao capitão? Zhou Zhen calmamente continuou a dar o remédio ao capitão. De repente, um artista marcial arregalou os olhos surpreso e gritou rapidamente: todos, vejam! O veneno do Sanzi desapareceu. Após a desintoxicação, o capitão, alegremente, disse: irmão, obrigado pela sua ajuda. Zhou Zhen respondeu suavemente: não é nada, realmente. Naquela noite, Zhou Zhen ficou no acampamento com a aliança comercial. Sanzi proclamou em voz alta: irmão Zhou, minha vida foi salva por você, então, se precisar de algo, é só me avisar. Ouvindo isso, Zhou Zhen respondeu humildemente: Sanzi, você está exagerando. Eu só estava passando por aqui para caçar e não poderia simplesmente ficar de braços cruzados quando algo assim aconteceu.
Naquele momento, o capitão falou suavemente: Irmão Zou, este lugar não é adequado para o seu nível. Não é perigoso demais? Zou Zen abriu seu relógio de informações, revelando o crachá do centro de treinamento, fazendo todos ficarem surpresos ao descobrir que ele era um trainee participando das avaliações na região da Ásia. O capitão soltou um suspiro e pensou consigo mesmo: fui míope, parece que o irmão Zou certamente tem habilidades para caçar aqui. Sanzi riu de coração: haha, eu sabia que o irmão Zou não era simples. Na manhã seguinte, o capitão, com relutância, perguntou: Irmão Zou, você tem certeza de que não quer se juntar a nós? Caçar o veneno de cobra e dragão juntos seria definitivamente benéfico. Zou Zen recusou educadamente: não, meu estilo de luta é diferente de todos os outros, é melhor caçar sozinho. Observando sua figura se afastar, Sanzi não pôde deixar de se surpreender: nunca imaginei que o irmão Zou, no nível 12, seria capaz de caçar nesta área. O capitão pensou que alguns talentos não podiam ser comparados apenas com base nos níveis. Imediatamente, Zou Zen se dirigiu para a área com a cobra e o dragão. Ele rugiu ferozmente, uivando. Zou Zen gritou: besta, vá! O dragão verde rapidamente avançou e conseguiu subjugar a cobra e o dragão, fazendo-os gritar de dor. Num piscar de olhos, uma semana se passou. Sentado ao lado da carcaça da cobra e do dragão que acabará de derrotar, Zou Zen sorriu satisfeito: coletei alguns frascos de veneno de cobra e dragão, é melhor eu voltar agora. Ele se levantou e disse suavemente: besta, vamos. Momentos depois, Zou Zen chegou à área de comércio da guilda dos artistas marciais. Estava extremamente movimentado. Zou Zen viu um jovem segurando uma placa para comprar sangue de cobra e dragão a um preço alto. Ele quietamente deu um passo à frente. Zou Zen disse suavemente: encontre um lugar onde não haja pessoas conversando. Ao ouvir isso, o jovem levou Zou Zen até um beco. Ele falou, pensando que também sabia os preços de mercado: eu também posso ganhar um pouco de dinheiro. O preço de mercado atual é de 2 cristais vermelhos de nível 16, eu posso pagar 2 cristais vermelhos de nível elevado. O jovem acrescentou: mesmo assim, é mais seguro do que vender diretamente no mercado regular, pelo menos as taxas não serão tão altas. Zou Zen respondeu suavemente: o preço está bom, mas me pergunto se você pode lidar com a mercadoria que eu tenho. O jovem imediatamente disse: o que você tiver, eu compro tudo. Zou Zen tirou um frasco de sangue de serpente e dragão e disse: apenas esta quantidade. Ao ver a grande quantidade, os olhos do jovem se arregalaram de choque. Após a transação ser bem sucedida, ele acenou enquanto saía: boa cooperação, lembre-se de me procurar da próxima vez que tiver mercadoria. Em seguida, Zou Zen continuou a procurar outros: eu tenho mercadoria, dê seu preço. Ele perguntou suavemente: quanto você pode comprar? Me dê um preço. Assim que recebeu a informação, um homem apertou o punho com frustração: eu quero saber o que está acontecendo. A sede da Aliança Comercial gritou com raiva: justo agora, uma grande quantidade de veneno de serpente e dragão inundou o mercado. Ele imediatamente ordenou: a Tian, mande alguém investigar quem exatamente enviou as mercadorias? O subordinado rapidamente respondeu: sim. A sede rosnou entre os dentes e acrescentou: e também, compre o veneno para mim, depois aumente o preço. O preço do sangue de cobra e dragão mudou continuamente de 2 cristais vermelhos para 4 cristais vermelhos. Apenas um dia depois, todos não puderam deixar de se surpreender: oh não! O preço de venda do sangue de cobra e dragão havia caído para 3 cristais vermelhos. A aliança comercial estava extremamente chocada: onde foram aquelas pessoas que compram cristais vermelhos, rondando com 4 cristais vermelhos de alta qualidade que ninguém quer comprar? Depois disso, o preço de venda do sangue de cobra e dragão continuou a despencar. Aproveitando a oportunidade, Zou Zen rapidamente operou a tela e confirmou que o pedido havia sido feito com sucesso. Ele soltou um suspiro: ufa, não é que eu queira enganar todo mundo, é apenas que vocês são muito gananciosos, querendo mergulhar nesse poço lamacento e se afogar com certeza.
Zhou Zhen sorriu levemente. No entanto, aquela aliança comercial é realmente poderosa, agindo rápido e com precisão. Após terminar sua tarefa, Zhou Zhen saiu e murmurou, desestabilizando o mercado, e eles ainda conseguem acertar o tempo perfeitamente, não podem escapar. Ele se espreguiçou e disse a si mesmo, de qualquer forma, dar a eles o dinheiro para arranjar as coisas aqui é considerado um lucro. Enquanto isso, outro funcionário imobiliário exclamou feliz, Irmão Zhou, você quer dizer? Ela olhou para ele com os olhos brilhando e perguntou, ele quer comprar todo o complexo de vilas ao lado da praia? Zhou Zhen imediatamente respondeu, isso mesmo. No aeroporto da capital central, Xian Xian, Su Yunwen e Lan Xi haviam chegado. Eles se cumprimentaram com alegria. Zhou Zhen estava então segurando as duas irmãs, uma das quais sorriu e provocou, Irmão Zhou, já se passou pouco tempo e você já está se sentindo desconfortável? Zhou Zhen respondeu com um soco na outra pessoa e disse, Irmão Zhan, todos tiveram uma jornada difícil. O artista marcial de cabelo espetado perguntou suavemente, Irmão Zhou, chamar-nos secretamente para a capital central assim, tem algo que precisa dizer? Olhando para o edifício luxuoso à frente, todos ficaram com os olhos arregalados em surpresa. Você está nos dando uma vila para nos estabelecer na capital central? Zhou Zhen disse suavemente, claro, este é apenas o primeiro passo. Depois de ouvir os planos de Zhou Zhen, todos ficaram um pouco atonitos. Abrir uma empresa? Zhou Zhen disse calmamente, isso mesmo, para afirmarmos nossa presença na capital central, precisamos ter nossa própria base. Eu também comprei este edifício. Ao ouvir isso, todos ficaram atonitos. O capitão da equipe número 7 levantou a questão, quinto irmão, comprar um edifício assim na capital central deve ter custado muito, certo? Zhou Zhen olhou para o edifício e respondeu, 5 cristais vermelhos de alta qualidade, mas acredito que valerá a pena. Ele então declarou, a partir de hoje, seu nome é Edifício Starlight. O tempo passou rapidamente, em apenas alguns dias, o ranking de Zhou Zhen caiu para 255. Ele estava ocupado com várias tarefas recentemente, então não conseguiu ir ganhar pontos. Zhou Zhen soltou um suspiro, esses idiotas, passaram-se apenas alguns dias e já fui rebaixado tanto por causa deles. Um artista marcial falou, Irmão Zhou, não se preocupe, apenas foque no seu treinamento, a Brigada Starlight cuida de nós. O capitão da equipe 7 também assentiu, isso mesmo, seus assuntos são mais importantes. Ao ouvir isso, Zhou Zhen se levantou, virou-se e disse com confiança, tudo bem, então, deixo a Brigada Starlight nas suas mãos, vou embora. Observando Zhou Zhen partir montado na sua besta, Lan Xi olhou com admiração, jovem mestre Sly é incrível, quando será que vou conseguir ser como ele? Um artista marcial aconselhou suavemente, então, apresse-se e treine, suba de nível. No dia seguinte, Zhou Zhen continuou lutando contra as bestas para ganhar pontos. Ele enfrentou diretamente as serpentes agressivas. Vendo o ranking de Zhou Zhen subir rapidamente, o diretor comentou suavemente, de fato, acredito que a força de Zhou Zhen está definitivamente entre os 50 melhores. Em apenas metade de um mês, as serpentes agressivas nadavam na água, bocas abertas, prontas para devorar suas presas. Zhou Zhen gritou feliz, finalmente alcancei o nível 13. Zhou Zhen pensou consigo mesmo, talvez eu possa fazer uma pequena pausa. Aproveitou o tempo para cozinhar. Deitado à sombra, ele elogiou secretamente, a mochila do sistema é realmente um tesouro para viagens. De repente, Zhou Zhen abriu os olhos e exclamou, hein? Ele percebeu um movimento incomum, alguém estava chegando. Ao mesmo tempo, um grupo de pessoas estava montando acampamento na área ao lado dele. Eles se sentaram ao redor do fogo, e um artista marcial olhou ao redor, farejando o ar, que cheiro é esse? Que fragrância! Ele olhou para Zhou Zhen, que estava descansando preguiçosamente em um galho de árvore. Outro artista marcial perguntou, espantado, capitão, o que está acontecendo? Por que esse garoto se atreve a vir aqui sozinho? E ele parece tão despreocupado também. O capitão respondeu, espere até o rato voltar, saberemos então.
Logo depois, um artista marcial de cabelo verde correu para relatar: capitão, consegui a informação, é só ele por aqui. Além disso, esse garoto parece ser apenas nível 13. Ao ouvir isso, o capitão apertou firmemente o bolinho de arroz em sua mão. Nível 13? Ele está exagerando? Desfrutando de um hot pot cochilando, parece que está de férias aqui? Ele lançou um olhar furioso e disse ao rato para levar alguns irmãos até lá e ensinar uma lição a ele, para mostrar o que significa um peixe grande comer um peixe pequeno. Enquanto descansava à tarde, Zhouzen de repente ouviu um barulho. Um grupo de homens desconhecidos, robustos e armados, sorriu maliciosamente. Hehe. Zhouzen perguntou severamente: o que você quer fazer? O homem de cabelo preto imediatamente sacou sua espada e gritou em voz alta: haha, o que queremos fazer? Queremos que você entenda a crueldade deste mundo. Todos avançaram em direção a Zhouzen, gritando simultaneamente: morra! O homem forte com um coque destruiu violentamente a cadeira longa em que Zhouzen estava sentado, mas para sua surpresa, Zhouzen já havia recuado e sorriu desdenhosamente: não importa onde você vá, sempre encontrará um monte de tolos sem cérebro. Se você não está entediado, então eu já estou. Vendo isso, o grupo não pôde deixar de ficar surpreso. Em um piscar de olhos, 3 deles estavam deitados imóveis no chão. Testemunhando a cena, o líder da equipe Bang ficou atônito e gritou: como isso aconteceu? Ele agarrou o colarinho de seu subordinado e questionou em voz alta: você não disse que aquela pessoa era apenas de nível 13? Chuto, como eles morreram? Nesse momento, Zhouzen deu um passo à frente e perguntou suavemente: só porque sou de nível 13, isso significa que não posso matar alguém? Um artista marcial de nível 13 se atreve a vir para esta floresta sozinho, não é inesperado? Ele continuou: pelo contrário, vocês não pensaram por que eu me atrevi a vir aqui sozinho, e em vez disso, foram tolos o suficiente para me provocar ativamente. Nem os vilões dos romances se atreveriam a matar alguém tão tolo quanto vocês. Nesse momento, acima da cabeça de Zhouzen, uma besta estava voando com as asas estendidas, o poderoso dragão verde rugindo alto. O impacto disso foi suficiente para lançar o grupo em um estado de pânico. A força da besta fez com que a própria terra tremesse violentamente, derrubando árvores. Em um piscar de olhos, a besta havia dizimado o grupo de pessoas. Zhouzen pegou tranquilamente seus itens, e algum dinheiro entrou em sua conta. Ele olhou para o placar e murmurou para si mesmo: a diferença de pontos aumentou bastante, parece que preciso me esforçar mais. Ao mesmo tempo, um grupo de artistas marciais estava ganhando pontos no pântano. Uma pessoa falou: com o líder da equipe me ajudando hoje, até um porco de nariz longo de nível 20 não é nada. O artista marcial atrás lembrou discretamente: garoto, não abaixe a guarda por causa disso. De repente, perceberam uma atividade incomum, e outra equipe estava ali. Zhang Huushen imediatamente avançou, dizendo: vamos ver o que é. Naquele momento, Zhouzen estava ocupado lutando com um javali selvagem. Ele percebeu surpreso: alguém está chegando. Das arbustos, Zhang ficou surpreso ao ver a pessoa que uma vez o humilhou: é ele. Zhouzen e Zhang rapidamente sacaram suas armas, não esperando encontrá-lo ali depois de tanto tempo procurando. Zhang perguntou ao líder da equipe: precisamos agir? Zhang Huushen respondeu silenciosamente: ainda não, vamos observar primeiro. Enquanto isso, Zhouzen estava envolvido em combate com o javali monstro, pensando consigo mesmo: essas pessoas parecem não planejar vir aqui. Ele continuou a se concentrar na batalha, determinado a lidar com aquele porco de nariz longo primeiro. Ele esquivou rapidamente de cada ataque do monstro, e então Zhouzen esperou o momento perfeito, bem na frente dele. Zhang Huushen sentiu um leve medo: a forma como ele se esquiva a uma distância tão curta, ele dominou isso a tal ponto. Ele apertou os dentes, mas mesmo que ele consiga se esquivar, e daí? Com o nível dele, quebrar o nível 20 não será fácil. Nesse momento, Zhouzen lançou um ataque habilidoso em direção ao javali selvagem. Os olhos de Zhang Huushen se arregalaram em espanto: ele quebrou. Como ele fez isso?
Ele pensou consigo mesmo, impossível, absolutamente impossível. Zhou Zhen saltou alto em resposta à fúria do monstro, então desferiu um golpe poderoso na cabeça do javali selvagem. Ao ver isso, Zhang Ruoshen pensou, não é bom, o potencial desse garoto é assustador, ele deve ser morto antes que amadureça completamente. Zhang Ruoshen acreditava, somente matando ele poderá manter sua posição no top 5. Ele apertou as mãos com frustração. Nesse momento, Zhou Zhen percebeu a energia agressiva, não é bom, eles querem atacar. Ele rapidamente pulou para longe, retirada. Zhang Ruoshen imediatamente o perseguiu com um olhar mortal, quer correr? Você pode escapar? Diante do ataque de Zhang Xieshen, Zhou Zhen ficou um pouco surpreso. Tão rápido, não consigo me esquivar a tempo. De repente, ele percebeu, isso mesmo, havia essa habilidade. Zhang Deshen lançou um soco poderoso diretamente contra ele, gritando alto, morra. Zhou Zhen levantou a mão com força para bloquear o ataque, seus olhos revelando uma clara sensação de preocupação, um raio poderoso mirando diretamente em Zhou Zhen. Após verificar a situação, Zhang Ruoshen ficou um pouco surpreso, não havia vestígios de sangue. Aquela pancada anterior poderia ter certamente perfurado ele. Nesse momento, Zhou Zhen se manteve firme na postura defensiva e falou, parece que você não é tão forte quanto imaginei. Ele pensou consigo mesmo, se ele realmente tivesse sido atingido agora, Zhou Zhen teria ativado sua habilidade de transferência de dano, nível 125, que permitia transferir todo o dano por 3 segundos. O tempo de recarga era de 2 horas. Zhang Ruoshen parecia não acreditar nos próprios olhos, como isso é possível? Eu claramente. Zhou Zhen respondeu suavemente, obrigado por me escoltar por um curto caminho. Então, ele imediatamente virou-se e correu rapidamente, sem se esquecer de se despedir. Zhang Ruoshen gritou com raiva, desgraçado. Depois de perseguir por um tempo, ele ficou surpreso, se perguntando, por que não há nenhum vestígio? Como ele pode correr tão rápido? Zhang Ruoshen abriu a boca para chamar, Zhou Zhen. Inesperadamente, Zhou Zhen estava usando uma técnica de furtividade e se escondia atrás de uma árvore grande. Zhang Ruoshen ameaçou em voz alta, Zhou Zhen, desta vez eu deixei você fugir, mas da próxima vez você definitivamente não será tão sortudo. Depois de não encontrar nenhum vestígio, Zhang Ruoshen se virou e ordenou para sua gangue, vamos. Zhou Zhen soltou um suspiro de alívio, finalmente foi embora, meus ouvidos estão prestes a ficar surdos por causa dele. Ele murmurou para si mesmo, Zhang Ruoshen, se você fizer uma coisa, não me culpe por fazer 15. Naquele momento, o telefone de Zhou Zhen tocou repentinamente. Após atender, sua expressão ficou ligeiramente atonita. Ao mesmo tempo, Lan Shi colapsou dolorosamente no chão, não conseguindo mais do que gritar, Um artista marcial correu ansiosamente até ele e gritou, Lan Shi. O oponente imediatamente aproximou a espada do seu pescoço e gritou ameaçadoramente, não se mova de forma imprudente. Ele pisou violentamente em Lan Shi, não sendo de nível elevado, mas com um temperamento feroz. Um artista marcial disse em voz baixa, ei, se queríamos apenas tomar seu território, poderíamos ter conversado calmamente, nós iríamos embora. O oponente apenas fez um clique com a língua, depois agarrou firmemente a cabeça de Lan Shi, dizendo, não, 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 vocês não têm culpa. A culpa está no fato de que sua armadura é boa demais. Ele declarou com arrogância, você já ouviu falar que a Bright Wing Company está classificada em 13º lugar na capital? Se você souber o que é bom para você, entregue suas armas e armaduras para nós, e eu posso deixar você sobreviver e voltar. O artista marcial respondeu suavemente, vocês não são crianças, parem com essas palavras enganosas tentando nos atrair, mesmo que vocês tenham o apoio da Bright Wing Company, temo que se arrependam disso no devido tempo. Ao ouvir isso, o oponente gritou em voz alta, eu estou sendo educado com vocês falando de maneira decente? De repente, uma espessa nuvem de poeira e fumaça se formou. Num piscar de olhos, tudo ao redor foi engolido pela névoa, e ninguém podia ver nada.
Zhou Zhen apareceu exatamente a tempo, e os membros se alegraram, gritando, líder, líder, você finalmente chegou. Ao ouvir isso, o homem fez uma expressão curiosa, líder. Então ele soltou uma risada com um tom de zombaria, haha. Ele se colocou na frente de Zhou Zhen e zombou em voz alta, líder de 13º nível. Haha, veio aqui para distribuir dinheiro, é? Nesse momento, um homem pulou de cima e gritou em voz alta, eu detesto o tipo que finge ser o que não é. Zhou Zhen imediatamente desviou do ataque, deixando-os em um estado de confusão. O líder exclamou surpreso, o que é isso? Estou vendo coisas. Nesse momento, 2 artistas marciais avançaram simultaneamente em direção a Zhou Zhen, gritando, quer morrer? Trapaceiro, corte-o. Zhou Zhen manteve a compostura, sorrindo sarcasticamente e insultando, imbecis, uma palavra de vocês pode machucar, então lá vai. Do lado de fora do arranha-céu, um grito ensurdecedor ecoou de Brightwing. Dentro de uma sala fechada, o dono do grito parecia ainda incapaz de controlar sua raiva. Dizendo isso, o homem bateu com a mão na mesa. Ele estava diante de uma tela onde imagens de 3 homens estavam entrelaçadas. Alguém pode me dizer? Este homem não era outro senão o CEO da Brightwing Company, Shen Yunan. Shen Yunan fez uma pausa por um momento. O rosto de Shen Yunan escureceu e seu olhar se tornou mais frio. Cada palavra reverberava em sua mente como um trovão, o que diabos está acontecendo? O funcionário de óculos ao seu lado, vendo a expressão de Shen Yunan, imediatamente entrou em pânico e correu para explicar, o CEO, deve ser Pan Seng-Hua quem iniciou o conflito, mas por alguma razão, ele acabou sendo capturado por esta equipe. Eles estão até exigindo que paguemos 47 cristais negros de baixo grau para sua liberação. O homem de cabelo branco sentado ao lado de Shen Yunan, que estava em silêncio até agora, levantou-se lentamente. Olhou para a tela e falou suavemente, uma equipe de 10 realmente ousa gritar para a Asa Brilhante? Então ele se virou para Shen Yunan, com a voz gélida, como ministro da Asa Brilhante, Zhao Shongguan, eu liderarei as pessoas para eliminá-los. O funcionário entrou em pânico, acenando as mãos freneticamente, diretor Zhao, o diretor Pan ainda está nas mãos deles. Eles disseram que se ousarmos agir, matarão o refém. Zhao Shongguan explodiu de raiva, imediatamente descartando suas palavras, pegue um pouco da coragem dele e veja se ele ousa. Shen Yunan permaneceu imóvel em sua cadeira, seu olhar inalterado. No silêncio repentino, ele finalmente falou, vocês confirmaram a origem dos adversários? O funcionário respondeu rapidamente, enviamos pessoas, as notícias chegarão em breve. Antes que ele pudesse terminar de falar, o telefone de Shen Yunan vibrou repentinamente em seu bolso. Ele se virou e saiu da reunião, com a expressão tensa, atendendo a ligação com um tom preocupado, alô? Inseguro sobre que tipo de notícia monumental ele havia ouvido, tudo o que Shen Yunan conseguiu perceber da figura sombria foi uma pergunta, o quê? A mão de Shen Yunan caiu frouxa, seu rosto sem expressão, enquanto a tela do telefone continuava iluminada. A sua tese estava se tornando cada vez mais desagradável, e ele não teve coragem de olhar Shen Yunan nos olhos. Ele disse timidamente, CEO, acho que este assunto é um pouco difícil de resolver. A cena mudou para Zhou Zhen, quando alguém do seu grupo perguntou a ele, capitão, você acha que eles vão concordar? Afinal, essa é a força de 3º lugar na capital central, como poderiam tolerar que causássemos problemas para eles? Zhou Zhen sorriu, afirmando com confiança, não se preocupe, eles vão concordar. Mesmo que queiram mandar alguém para lidar conosco, não me importaria de deixá-los voltarem de mãos vazias. Embora Pan Seng-Hua tivesse sido humilhado, sentado em um canto, ele ainda não recuava. Ele falou, você não vai ficar feliz por muito tempo. Procurando a própria morte, não pode culpar os outros. Aquela arrogância foi rapidamente apagada por um pé que aterrissou diretamente em seu rosto, distorcendo suas feições. Apesar de Pan Seng-Hua estar chocado e com os olhos arregalados, Zhang Hao, com uma expressão feroz, se aproximou dele e disse, eu te entendi, a única coisa forte em você é a sua boca.
Nesse momento, o relógio no pulso de Zhou Zhen repentinamente tocou, e uma voz disse: Irmão Zhou, Zhao Shongguan da Bright Wing saiu com a carga, é só ele sozinho. Uma expressão de satisfação apareceu no rosto de Zhou Zhen, que respondeu casualmente: Sanzi, obrigado. Em resposta, o senhor Zhan do outro lado respondeu: Irmão Zhou, não precisa ser educado, desde que você dê a palavra, estou disposto a te ajudar com qualquer coisa. Como Zhou Zhen ainda não havia terminado a conversa, ele virou os olhos em direção à borda da floresta. Um carro branco estava acelerando em sua direção, esperando o treinamento terminar. Todos os trainees sobreviventes receberão automaticamente a identidade de um representante da capital central. Não importa o quão grande seja o Bright Wing, eles não têm qualificação para se opor aos representantes. Se souberem seu lugar, isso será bom. Em alta velocidade, o carro de repente acelerou, fazendo com que seus pneus patinassem e fumassem. O carro longo fez uma curva completa e estacionou cuidadosamente ao lado. Um homem de cabelo prateado saiu, carregando um saco branco sobre o ombro. Ao ver Zhou Zhen, sua expressão mostrou certa surpresa. Zhou Zhen, surpreendentemente, o considerou uma saudação, sorrindo amplamente em resposta: Diretor Zhao, à frente está Zhou Zhen. Ele levantou a mão até o peito, parecendo amigável, mas suas palavras foram afiadas. Eu não esperava que o diretor Zhao viesse pessoalmente, trouxe o suficiente? Se faltaram sequer, não vamos liberar ninguém. Atrás dele, o senhor Hu estava chutando com raiva o rosto de Pan Seng Hua. Zhao Shongguan respondeu surpreendentemente de forma alegre: Haha, você realmente tem coragem. Com vocês, eu consigo dar conta de tudo sozinho. Zhou Zhen levantou um dedo e o balançou algumas vezes. Apesar de parecer sorrir, havia um cálculo profundo em seus olhos: você não pode. Zhao Shongguan surpreendentemente não mostrou nenhuma raiva, em vez disso, ele o elogiou alegremente: você realmente é imprudente. Ele deixou a mão que segurava o saco de juta cair e continuou: se não fosse pelo fato de que seu local de sepultamento não ter pessoas, só com seu nível 13, você seria digno de estar no centro de treinamento, digno de se tornar um membro reserva do Conselho da Capital Central. Zhou Zhen acenou com a mão e riu: se sou digno ou não, cabe a você dizer. A expressão de Zhao Shongguan ficou séria novamente enquanto ele levantava lentamente o saco que estava segurando. Haha, pare com as palavras. Você quer pegar o cristal? Você ousa passar por meu teste primeiro? Zhou Zhen respondeu sem hesitar. Vendo concordar sem um pingo de dúvida, Zhao Shongguan ficou imediatamente surpreso e exclamou: você realmente não tem medo da morte. Dito isso, ele mostrou os dentes e ameaçou: se você morrer, não me culpe. Zhao Shongguan balançou o saco atrás de si e avançou confiante em direção a Zhou Zhen. Ele o olhou com um sorriso astuto, preparando-se para enfrentá-lo: não precisa de armadura nem armas, você pode atacar primeiro. Ao ouvir isso, Zhou Zhen tirou uma arma de seu corpo e a girou algumas vezes no ar com os dedos: Diretor Zhao, não me culpe por não ter te avisado, se eu atacar primeiro. E então ele fez uma pausa, apertando firmemente a arma em sua mão. Olhou-o com arrogância e continuou: eu temo que você não tenha a chance de contra-atacar. Zhao Shongguan deste lado ainda não entrou em pânico, enquanto Pan Seng Hua atrás dele expressou rapidamente preocupação: ministro, o que ele diz é verdade, se não, realmente pode não haver mais chance de agir. Zhao Shongguan se virou com raiva e gritou com ele: cale a boca, e espere até eu lidar com você. Assim que terminou de falar, ele rapidamente voltou com uma atitude indiferente, dizendo a Zhou Zhen: depressa, não demore. Zhou Zhen sorriu e disse: certo, em um piscar de olhos. Zhou Zhen correu em direção a Zhao Shongguan, seu rosto cheio de confiança. Zhao Shongguan franziu a testa e gritou, levantando a mão ao mesmo tempo. Zhou Zhen passou por Zhao Shongguan com facilidade, a mão do homem rígida no ar, seu corpo todo paralisado de choque. Pan Seng Hua suspirou impotente: acabou, é esse truque de novo. No espaço escuro, a voz de Zhao Shongguan ecoou: Sob a luz do sol, seus olhos lentamente se abriram. Zhou Zhen estava sentado ao seu lado, sorrindo amplamente, fingindo preocupação enquanto perguntava:
você está acordado? Assim que viu o rosto de Zhou Zhen, Zhao Chongguan imediatamente se agitou, gotas de suor surgindo em sua testa. Ele entrou em pânico e saltou para cima. Pan Senghua, vendo isso, chamou ansiosamente, ministro. Zhao Chongguan de repente pegou a bolsa ao seu lado e a atirou ferozmente em Zhou Zhen, pegue. Mas ele ainda foi rápido o suficiente para pegá-la. Zhao Chongguan rapidamente voltou, com sua expressão tão fria como sempre. Após uma derrota esmagadora, ele trouxe Pan Senghua, que ainda estava amarrado, enquanto atrás dele estavam as palavras zombeteiras e um tanto provocativas de Zhou Zhen: Senhor Zhao, fique à vontade, será um prazer recebê-lo novamente da próxima vez. Ao voltar, uma agitação barulhenta surgiu em um apartamento. Vocês ouviram? Dentro, um grupo de pessoas continuava a conversar animadamente. Bright Wing foi pego de surpresa por um Starlight. Uma pessoa entrou na conversa, ouvi falar. Parece que a intervenção de Zhao Chongguan não ajudou em nada. Os dois continuaram a falar animadamente. Parece que aquela equipe Starlight foi fundada por um cara chamado Zhou Zhen. Ouvi dizer que ele também faz parte do campo. Se vocês nunca ouviram falar de Jian Zhou Zhen, ele é o verdadeiro negócio. Na conversa deles, Zhou Zhen estava orgulhosamente à frente deles, até mesmo aumentando a emoção da história. Parece que, no futuro, se encontrarmos Starlight, precisamos ser um pouco mais honestos. Quando suas palavras terminaram, em um canto escuro não visto por ninguém, Zhou Zhen secretamente sorriu de forma travessa. Logo depois, ele voltou para o seu quarto familiar. Zhou Zhen se sentou no meio do quarto escuro, sendo a única fonte de luz o computador à sua frente. Presidente Lu, não é que eu não possa ajudá-la, mas os dados da seção 22, exceto por alguns malucos de altíssimo nível no centro de treinamento, provavelmente ninguém mais pode caçá-los. Do outro lado, a presidente Lu também estava sentada na frente da tela do computador. Ela respondeu: eu entendo, mas ainda acredito nas habilidades do deus da guerra Zhou. Olhando para a tela, ela sorriu e continuou: se você realmente puder nos ajudar a obter os materiais para o curso 22, então o equipamento futuro de você certamente será superior em qualidade. Zhou Zhen abriu ligeiramente a boca e respondeu: neste momento, na guilda de luta da capital central, os materiais para o curso 22 começam todos com o preço de um cristal arco-íris. Ele se inclinou para trás, se alongou e disse alegremente: você não precisa me dizer, eu já sei o valor disso. Vou me esforçar ao máximo para ver o que posso fazer. Zhou Zhen se recostou, cruzando as mãos atrás da cabeça, olhando para o teto, e continuou: quanto ao curso 22, atualmente, só a ilha Kyushu tem alguns desenvolvimentos emocionantes, mas parece que os monstros lá se tornaram bastante numerosos. Assim que ele mencionou isso, os olhos de Zhou Zhen de repente se abriram como se tivesse acabado de pensar em algo. Isso mesmo, com as feras aqui, não é difícil explorar? Num piscar de olhos, Zhou Zhen montou triunfantemente em uma besta que voava pelo vasto céu. Sentado sobre a besta, ele alegremente a incentivou, dizendo em voz alta: besta, vamos voar longe, para lugares com menos pessoas. Olhando para o horizonte, o foco de seu olhar estava agora em uma montanha coberta de neve. Vendo isso, Zhou Zhen direcionou a besta diretamente para o pico. Ela aterrissou com força, imediatamente levantando uma nuvem de poeira que preencheu o céu. Zhou Zhen também pisou no chão pela primeira vez, enquanto se ajustava, resmungou irritado: aquele desgraçado disse que voasse longe, e realmente voou longe assim para mim. Nessa neve, nem uma vila abandonada se vê. Assim que terminou de falar, Zhou Zhen ouviu um alvoroço atrás dele. Virou a cabeça e viu a besta saltando com um estrondo que sacudiu o chão. Vendo que ela tinha outro monstro congelado nas mãos, ele suou frio e disse: agora entendo por que me trouxe aqui, geralmente vem aqui caçar, né? Tendo conseguido sua presa, a besta começou a roer enquanto olhava para Zhou Zhen, que estava observando os arredores. Será que essa besta é de que nível? Certamente tem um cristal dentro da cabeça, né? Então, Zhou Zhen acendeu uma faísca, suspirando cansado. Imediatamente tirou um pedaço de cristal arco-íris. Cristal arco-íris, parece que encontrei o lugar certo.
De repente, lembrando-se da besta atrás dele, virou-se rapidamente para detê-la. Espera, não come isso ainda, me leva rapidamente para o lugar onde você costuma caçar. Ouvindo isso, a besta obedeceu, estendeu suas asas e subiu aos céus, levando Zouzen bem alto. Sentado nas costas da besta, cada palavra que ele dizia vinha acompanhada de uma baforada de ar frio. Você tem certeza que é aqui? Abaixo, não se vê nada além de neve. Então, a besta pareceu encontrar algo e de repente rugiu. Imediatamente interrompendo o raciocínio de Zouzen, ele de repente abriu os olhos bem grandes. À sua frente, naquele momento, havia uma tempestade de neve tão intensa que Zouzen não pôde deixar de exclamar: "Ah!" Beast, sem hesitar, apontou diretamente para a tempestade de neve. Sob a pressão da tempestade, Zouzen agarrou firmemente a cabeça dela com as mãos, e cada músculo em seu rosto parecia estar se preparando para enfrentá-la. No entanto, a eficácia foi mínima, ele perdeu o equilíbrio e foi lançado para fora das costas de Beast. Zouzen foi arremessado para um local desconhecido, lutando para se levantar. À sua frente, agora se estendia uma vasta tranquilidade, em nítido contraste com a tempestade que acabará de passar. Próximo a um lago, ele descobriu duas criaturas verdes bebendo água, ao lado das quais apareceu um painel exibindo informações rotulado como monstro de escamas verdes. Zouzen ficou parado ao lado, observando silenciosamente e fazendo uma careta. Não consigo ver um nível, definitivamente uma existência muito além. A cena mudou novamente, Zouzen estava mais uma vez sentado nas costas de Beast. Ela se agachou, e ele entrou em pânico tanto quanto antes. O que você quer fazer? Parece que ela detectou outro monstro e avançou para atacá-lo, esquecendo completamente que Zouzen estava sentado em suas costas. Ele gritou alto: "Eu disse para me guiar, não para me levar para uma luta." Beast abriu a boca e rugiu, liberando imediatamente um anel de fogo ao seu redor. Do outro lado, o monstro também não devia ser subestimado, lançando uma bola de poder. Os dois fluxos de energia colidiram, sacudindo imediatamente todo o céu. Diante de uma cena tão horrível, Zouzen não pôde deixar de xingar: "Merda!" Ele estava preocupado e precisava observar a situação. Parecia que os humanos em situações perigosas podiam facilmente estimular seu potencial. Eu evoluí. Zouzen estava tanto irritado quanto assustado, segurando a cabeça da besta com tanta força que suas feições ficaram distorcidas. Não dá para lutar, não dá para lutar, se continuar assim, estou frito. Uma retirada tática. Felizmente, desta vez ela obedeceu, decolando para o céu para fugir. Sim. Deixando o monstro furioso lá embaixo, assistindo-os partir. Após uma luta árdua, os dois finalmente conseguiram descansar à beira de um lago. Hoje eu abri meus olhos, testemunhando um mundo de alto nível das suas bestas. Então, a besta de repente se moveu, suas mandíbulas se chocando. Vendo isso, Zouzen apressadamente perguntou: "Besta, o que aconteceu com você? Está se sentindo mal?" Logo depois, ela regurgitou um objeto verde indefinido. Ele se abaixou para observar a coisa estranha e disse: "Isso não é uma escama do dragão que acabou de lutar sozinho com você?" Os olhos de Zouzen brilharam subitamente, e ele sorriu satisfeito. "É tão grande, uma escama desse tamanho deve ser material suficiente para mim, certo?" A besta no céu estava mergulhando em linha reta a uma velocidade incrivelmente rápida, atacando o monstro azul grotesco no chão. A besta mordeu ferozmente o pescoço do inimigo, depois golpeou a parte de trás da cabeça da criatura azul. A besta a nocauteou. Neste momento, a besta havia derrubado o inimigo enquanto Zouzen avançava e gritava: "Besta, o resto depende de você." Uma semana depois, a besta carregava Zouzen em suas costas. A besta estava voando sobre as montanhas com ventos fortes soprando contra eles. Zouzen estava amarrando um saco, puxando-o com força, e sorrindo enquanto dizia: "Coletamos tantos materiais, deve ser o suficiente para fazer algumas armaduras e armas." De repente, ele ouviu um som estranho. Olhou para baixo e disse: "Oh, tem outra besta para caçar?" Abaixo estava um tigre de olhos vermelhos, seu corpo coberto de espinhos, correndo para a frente. Enquanto corria, ele roncava, e de repente uma adaga foi puxada.
Descobriu-se que quem a empunhava era Noruite, de nível 24. Ele disse com firmeza: vou à frente verificar a área. O nível das bestas mutantes lá não é adequado para vocês, vocês dois devem voltar. Os dois atrás só podiam ouvir em silêncio. Aquele que estava atrás, percebendo que Noruite havia partido, finalmente falou: não é à toa que ele é o deus da guerra de nossa equipe da Jin. O outro ao seu lado acenou com a cabeça em concordância. Ele esfregou o queixo e disse: se Noruite conseguir avançar para o nível 25 desta vez, ele poderá se tornar o artista marcial mais forte de nosso país. Sob a tempestade de neve, Noruite lutava sozinho contra o frio, tentando avançar. De repente, um rugido alto e aterrorizante soou. Enquanto Noruite caminhava, ele parou de repente, chocado, enquanto a tempestade de neve continuava a fúria. Sentindo uma mudança na situação, Noruite apressou-se em se esconder atrás de uma rocha para observar. Com a arma em mãos, ele viu à sua frente uma besta travando uma luta com um inimigo, e o medo o tomou, tornando seu rosto pálido. Pensou consigo mesmo: de onde veio essa besta enorme? Nunca vi uma assim nesta área antes. De repente, a besta levantou a cabeça e rugiu. Noruite percebeu que havia sido descoberto e pensou: isto não é bom. Então, ele puxou sua arma, mas parecia que a besta não o havia notado. A besta voou diretamente para o céu, e Noruite suspirou aliviado. Após perceber que a besta havia ido embora, Noruite se aproximou lentamente do local onde a criatura havia sido derrotada. Enquanto caminhava, disse: ótimo, com tantos, poderei colher muito. Justo quando Noruite planejava levar o cadáver do monstro, alguém se aproximou de repente. Zhou Zhen estava encostado em uma rocha próxima, com os braços cruzados, e disse: irmão, essa é minha presa. Noruite pulou e se virou para ver Zhou Zhen, pensando consigo mesmo: esse cara tem apenas o nível 14. Noruite estava cheio de arrogância. Pensou: não importa quem ele seja, vou cortá-lo primeiro e depois converso. Então, ele avançou para atacar Zhou Zhen. Vendo isso, Zhou Zhen se sentiu incrivelmente impotente e segurou seu rosto, dizendo: eu sabia que seria assim, besta, venha. De repente, a besta apareceu do nada, voando para descer e pousar na frente de Noruite, soltando um rugido. Noruite, ao ver a besta, tremeu de medo e gritou: por que você voltou? Ele então virou-se para correr. Vendo Noruite aterrorizado e tentando escapar, Zhou Zhen pegou sua arma e foi atrás dele, gritando: você ainda quer fugir? Noruite não podia acreditar que Zhou Zhen pulou e fez um giro no ar, de trás para a frente. Noruite olhou para cima e viu Zhou Zhen bem acima dele, descendo com sua arma, e ele não conseguiu escapar. Noruite apressadamente levantou as mãos e a arma para se defender do ataque de Zhou Zhen. Nesse momento, ele pensou: essa pessoa está louca? Que efeito um ataque assim pode ter? O que ele quer fazer? Em contraste, Zhou Zhen estava incrivelmente empolgado, sorrindo enquanto se lançava para baixo em direção a Noruite. O rosto de Noruite ficou pálido, e ele sentiu seu corpo incapaz de se mover, ainda mantendo sua postura. Ele pensou: o que está acontecendo? Meu corpo não se move. Surpreendentemente, Zhou Zhen pulou para longe sem matar Noruite imediatamente. Ao pousar, Zhou Zhen falou: de fato, não pode quebrar a defesa. Besta, agora é com você. Assim que terminou de falar, a besta avançou em direção a Noruite. Após ser atacado pela besta, Noruite desabou no chão. Nesse momento, Zhou Zhen reuniu suas coisas em uma mochila. Ele segurava algo brilhante na mão e disse: não é à toa que tantas pessoas gostam de matar na selva, o dinheiro vem rápido. Vendo Noruite deitado no chão, seu rosto ainda exibindo o semblante de medo antes da morte, Zhou Zhen acrescentou: é uma pena que um artista marcial tão poderoso não consiga usar sua própria força para lutar ainda. Neste momento, no santuário, a tempestade de neve ainda uivava ferozmente. Na sala de informações, todos estavam fixos no painel de informações. A célula no painel correspondente a Noruite havia mudado de azul para vermelho brilhante. Uma garota, ao ver isso, exclamou involuntariamente: oh meu Deus!
A garota ao lado dela ficou pálida. Ela disse: esse é o Norwich. Na sala de conferências, apenas 2 pessoas estavam discutindo. O homem careca estava apontando para o mapa na tela e disse: o chefe protetor da aliança detectou os sinais de vida do deus da guerra Norwich apagados aqui. Então ele acrescentou: e foi apagado instantaneamente. Portanto, especulamos que Norwich tenha sido morto instantaneamente. Acontece que o homem careca era Andrew, o diretor do Centro de Informações. O homem de cabelo prateado ouvindo ao seu lado era Valoga, o chefe da Aliança A. Ele fechou os olhos em pensamento e disse: então, qual é o resultado da sua investigação? Ao ouvir isso, Andrew respondeu rapidamente: pelas feridas no corpo de Norwich, parece ter sido causado por uma besta, mas sua arma e cristal estão completamente desaparecidos, então também pode ser que um artista marcial tenha passado por aqui e os tenha pegado. Valoga cerrava os punhos, ele disse seriamente: envie alguém para investigar o mercado para ver se a espada de Norwich apareceu em algum lugar. Este assunto deve ser investigado a fundo. Deste lado, Rosen estava sentado nas costas de uma besta, seu olhar focado no painel do sistema, sua expressão calma, mas com a mente cheia de cálculos. Ele olhou para as estatísticas de defesa exibidas na tela e disse: ainda faltam 45 níveis. Rosen continuou a observar o painel, onde suas estatísticas estavam exibidas, e então sorriu de forma arrogante. Pensou consigo mesmo: no nível 180, poderei usar todo o equipamento divino. Ele então olhou para o relógio em seu pulso, os cantos de sua boca se curvando em um sorriso confiante, e disse: espere até essa hora, é quando eu realmente vou me esforçar. Então ele levantou os olhos, olhando para o horizonte como se estivesse se preparando para um grande desafio. Quanto à acumulação de pontos, deixem todos se divertirem por enquanto. Na área de sepultamento da empresa Julie, uma voz repentina soou: meu Deus, não posso acreditar. O médico olhou para os materiais imersos na solução e exclamou maravilhado. Ele disse: esta é a primeira vez que vejo materiais neste nível. Rosen estava na sala com o presidente Lu, monitorando o médico através de uma grande tela. O médico continuou: os materiais trazidos pelo CEO do Deus da Guerra Shu têm 24 classificações. Ao ouvir isso, o presidente Lu imediatamente disse: e daí? Espero não ter decepcionado você? Ele então olhou para Rosen, sorriu e continuou: eu realmente aprecio você. Este lote de materiais é extremamente valioso, e com certeza iremos retribuir. Rosen apenas sorriu, parecendo calmo. Pegou sua xícara de chá, deu um gole e acenou com a mão, respondendo: os materiais podem ser vendidos para vocês, mas tenho um pequeno pedido. O presidente Lu respondeu imediatamente: que pedido? Faremos o nosso melhor para atendê-lo. Rosen deu outro gole de chá e então disse lentamente: quero que usem os materiais de classificação 24 para fabricar uma armadura para mim. Vou lhe dar 20% dos lucros desses materiais. O que acha? A presidente Lu olhou para a escama em sua mão, seus olhos aparentemente arregalados em espanto. A escama emitia uma luz cintilante, diferente de qualquer material que ela já tivesse visto. Contemplando seu potencial, ela não pôde deixar de sentir-se confusa. Esta escama não era apenas um item precioso, mas também continha uma energia poderosa, muito além do que ela havia imaginado. Não, não, isso não está certo, e disse a si mesma, sua mente acelerada. Uma sensação de ansiedade começou a tomar conta dela. Ela não estava apenas surpresa com a aparência da escama, mas sua energia era claramente extremamente poderosa, não menos que o nível 24, como ela havia pensado. Imediatamente, ela não pôde conter sua curiosidade e apressadamente arrancou a escama da mão de Rosen, seus olhos brilhando intensamente. Ela estudou atentamente e começou a calcular mentalmente. Como aquele pequeno saco dele poderia conter algo tão grande? Perguntou-se, mas logo percebeu que o problema não era o tamanho, mas a escama em si. Claramente, não era um item comum. Sem hesitar, ela segurou a escama em sua mão, abriu abruptamente a porta do laboratório, surpreendendo o médico dentro. Ela gritou: todos saiam.
O médico e os funcionários na sala ficaram chocados e saíram rapidamente, deixando a presidente Lu sozinha com Zhou Zhen. Ela rapidamente colocou a escama no scanner, aguardando ansiosamente pelos resultados. Após um momento, a tela do scanner exibiu resultados que a fizeram respirar fundo. Nível 30+. A presidente Lu balbuciou, nível 30+? Ela encarou os resultados, incapaz de acreditar em seus próprios olhos. A sala inteira parecia ter parado, tudo caindo em um silêncio por vários segundos. Zhou Zhen ficou atrás dela, os braços cruzados, um sorriso de satisfação no rosto. Ele falou com um tom calmo, mas que carregava uma pitada de orgulho. Bem, não é chocante? A presidente Lu imediatamente correu para abraçar Zhou Zhen e exclamou em voz alta, obrigado, senhor. Zhou Zhen. Então, a presidente Lu de repente percebeu algo e congelou por um momento. Ela rapidamente se virou, tímida, cobrindo o rosto com a mão e disse, desculpe, eu só pensei em como esse material pode ter um enorme impacto na empresa Julie, Eu fiquei muito empolgada. Zhou Zhen viu isso e respondeu, não tem problema, só quero que você faça 2 peças para mim primeiro. Ao ouvir isso, a presidente Lu ficou encantada e disse ansiosamente, sem problemas, eu mesma farei. Após uma semana, a armadura foi concluída e estava sendo armazenada em uma vitrine de vidro. Zhou Zhen segurou a nova arma nas mãos. Ele disse, não é à toa que é uma arma com classificação de perfuração de armadura de 30+. Nesse momento, a presidente Lu estava atrás, animada, acrescentando, mas ainda não a nomeamos. Ao ouvir isso, Zhou Zhen pulou para mostrar suas habilidades e continuou, vamos chamá-la de Qin Lin. Neste momento, na base de treinamento central da capital, todos estavam treinando seriamente. Um soldado de cabelo longo estava sentado bebendo água. Ele disse, eu acho que, a partir de hoje, vai ter muita coisa acontecendo no centro de treinamento. Tang Shu ouviu isso e perguntou, o que aconteceu, os superiores já designaram alguma missão? Vendo Tang Shu tão curioso, ele forçou um sorriso e respondeu, agora, o chefe do conselho anunciou oficialmente que o canal de missões do centro de treinamento foi aprovado e está prestes a ser lançado oficialmente. Tang Shu, perplexo, apressadamente acrescentou, não é bom atribuir missões? Isso pode dar aos participantes um caminho adicional para ganhar pontos. O soldado respondeu, você acha que essas pessoas podem negociar para completar uma missão se encontrarem em uma? Depois disso, ele se virou e disse irritado, e se encontrarem na missão, conseguem completá-la? Tang Shu ficou surpreso com isso e então pensou na imagem de seus companheiros de equipe treinando para a batalha, e acrescentou, afinal, nossa intenção original é simplesmente selecionar os melhores artistas marciais, apenas sobrevivendo à areia é que o verdadeiro valor deles pode ser comprovado. Inesperadamente, o relógio de Zhou Zhen exibiu uma notificação e o canal de missões foi oficialmente ativado. Zhou Zhen, que estava se preparando para comer, ficou um pouco surpreso ao ler a notificação. Depois de terminar a leitura, ele calmamente continuou a comer, então disse enquanto comia, como eu pensei, realmente chegará um dia como este. Depois de terminar a refeição, todos se reuniram em uma sala com 4 pessoas. Shen Junhong disse seriamente, alguém tem alguma boa sugestão em relação ao sistema de missões? Xiao Jianling acrescentou, as missões do canal definitivamente farão com que os artistas marciais comecem a formar grupos nos pontos de encontro. Indivíduos assumindo missões certamente se tornarão os alvos de outros grupos. Neste momento, Zhou Zhen estava pensativo, ele refletiu por um momento e disse, minha sugestão continua a mesma, é melhor não se encontrarem. Mesmo em equipes, ninguém pode garantir que sua equipe conseguirá pegar a outra. Shen Junhong estava sentado com os braços cruzados, ao ouvir isso, falou, isso não está errado, embora as recompensas sejam muito atraentes, com nossa força, ainda devemos manter nossa posição. Informe aos outros membros da equipe para não tocarem nesse sistema de tarefas. Xiao Jianling, aproveitando a oportunidade ao ouvir as palavras de Shen Junhong, virou-se para Zhou Zhen e disse, só porque não podemos, não significa que vocês não possam.
Você e seu dragão podem lidar com qualquer equipe, certo? Não tem nenhuma ideia. De repente, Zhou Zhen pensou em algo e disse, vamos ver se aparece uma tarefa adequada antes de falar. No dia seguinte, no centro de treinamento, todos estavam lendo o aviso no quadro de informações, que exibia, Missão 1, Rank S, Veneno de Rei Cobra S, recompensa, 30.000 pontos, descrição, Veneno de Rei Cobra S nível 22. Missão 2, Ervas Exóticas, recompensa, 15.000 pontos, descrição, 5 flores roxas mutantes crescendo na terra deserta. Missão 3, Rank S, Disco Rígido Ultra Secreto, recompensa, 35.000 pontos, descrição, recuperar o disco rígido do servidor principal no 61º andar, prédio Yang Zixin, na grande área número 6, localizada na área central da cidade S. Zhou Zhen se aproximou à distância, olhou para o quadro de informações e disse, a terceira missão parece muito adequada para mim. Em uma área como essa, definitivamente haverá muitas toxinas, mas para mim, isso não representa nenhuma dificuldade. Zhou Zhen olhou para o display do sistema do relógio, que mostrava as tarefas. A tarefa 1 tinha 30 atribuições, a tarefa 2 tinha 127 atribuições, e a tarefa 3 tinha 50 atribuições. Então, Zhou Zhen aceitou a tarefa 3. Ele apertou as mãos com força, afastando-se da multidão enquanto dizia, 50 pessoas, mas há apenas um disco rígido. A dificuldade dessa tarefa não são apenas os zumbis. Após um momento, Zhou Zhen e Beast chegaram ao local de execução da tarefa. Ele exclamou animadamente, é aqui. Zhou Zhen verificou as informações no relógio e murmurou, nossa, essa tarefa já tem 113 participantes. Ele pulou para baixo e pensou consigo mesmo, se for assim, então vamos apostar na velocidade. Depois disso, Zhou Zhen rapidamente abriu o paraquedas que estava carregando nas costas. Ele avaliou a situação abaixo com calma, ao mesmo tempo em que uma pequena equipe estava prestes a embarcar em sua missão. Zhang Wei reportou apressadamente, capitão, conseguimos garantir a aeronave. Ele falou sem fôlego, há 4 jatos de combate triangulares nos escoltando até o céu da cidade S. Zhang Ruoshen então respondeu, certo, o tempo é essencial, vamos nos mover rapidamente. Ele instruiu severamente, mais cedo vi que Lu Ping também partiu, não podemos deixar que eles nos ultrapassem. Nesse momento, os zumbis avistaram Zhou Zhen e começaram a gritar como animais que estavam famintos há muito tempo. O paraquedas se desprendeu repentinamente de sua mochila. Zhou Zhen mergulhou excitado. Ele aterrissou pesadamente, fazendo uma nuvem de poeira subir. Os zumbis imediatamente o cercaram e começaram a uivar incessantemente. Zhou Zhen observou a área e então se virou para correr. Num piscar de olhos, ele havia se livrado da horda de mortos-vivos. Ele suspirou aliviado, felizmente, não há muitos zumbis por aqui. Zhou Zhen rapidamente se dirigiu ao edifício 67 e disse, este é o lugar. Ele inspecionou o equipamento e pensou consigo mesmo, não esperava que, depois de tantos anos, o sistema de alarme ainda estivesse intacto. Zhou Zhen rapidamente puxou os itens, mas mesmo com o alerta, e daí? Ele bateu no painel de controle e gritou, espero que a equipe de segurança venha me pegar. A sirene imediatamente começou a piscar e a soar repetidamente. Ao mesmo tempo, 3 aviões estavam a caminho da cidade S, onde a missão iria acontecer. Uma pessoa anunciou, o Sr. Zhang pode se preparar, o salto será em 3 minutos. Imediatamente, os artistas marciais começaram a saltar e se prepararam para descer na cidade. Zhang Ruoshen sorriu orgulhosamente, muito bem, vamos ver quem consegue ser mais rápido desta vez. De repente, ele ouviu o som contínuo da sirene. Zhang Ruoshen ficou surpreso ao perceber o aviso, alguém chegou lá antes de nós. Lá embaixo, Zhou Zhen xingou em voz alta, merda. Ele estava irritado e se perguntou, com tantos servidores, qual deles é realmente correto? Zhou Zhen então pegou aleatoriamente um disco rígido, tanto faz, acho que levar todos é o certo a fazer. Em um instante, o armazenamento espacial de Zhou Zhen foi preenchido com discos rígidos. Ele sorriu satisfeito. Zhou Zhen rapidamente saiu e gritou por uma limpeza.
Em apenas um momento, ele completou a tarefa antes que os outros artistas marciais chegassem. Zhou Zhen chutou a porta e viu o grupo de artistas marciais voando pelo céu. Ao vê-lo, Zhang Ruoshen exclamou surpreso: Zhou Zhen, o que você está fazendo aqui? Espere, o alarme foi disparado porque ele tocou nele. Ele gritou alto: Shui Zhou Zhen. Zhang Ruoshen correu até ele e gritou com raiva: como homem, não fuja. Antes que pudesse correr, foi de repente repreendido. Zhou Zhen sorriu com desdém: uma velha conhecida, Ele levantou uma arma e falou: é só a tempo de te despedir um pouco. Ao ver a arma de Zhou Zhen apontada para ele, Zhang Ruoshen gritou: o que você quer fazer? Zhou Zhen respondeu calmamente: você não sente? Ele então lançou um ataque e disse zombeteiramente: não acha que a velocidade de queda está muito lenta agora? A ponta da arma perfurou o paraquedas de Zhang Ruoshen. Enquanto ele caía livremente, gritou furioso: Zhou Zhen. Por outro lado, eu simplesmente observei relaxadamente Zhang Ruoshen realizar suas travessuras. Ele aterrissou com um estrondo, fazendo a terra e o céu tremerem, e uma nuvem de poeira se ergueu. Zhang Ruoshen tossiu com raiva algumas vezes, crogo crogo. O sangue começou a escorrer de sua cabeça, e o jogo terminou. Zhou Zhen exclamou com desapontamento: e ainda assim ele não morreu. Ele imediatamente abriu seu paraquedas e saiu, sem mais tempo para brincar com vocês. Nesse momento, os membros da tripulação correram para o lado de Zhang Ruoshen. Eles chamaram ansiosamente o capitão. Zhang Wei perguntou: capitão, está tudo bem? Zhang Ruoshen cuspiu com irritação um bocado de sangue e gritou: Zhou Zhen, pode esperar até eu te pegar. Naquela hora, Zhu Wei disse silenciosamente: capitão, percebi que Zhou Zhen parece não estar carregando nada, é muito provável que ele não tenha conseguido um terreno sólido. Zhang Ruoshen colocou a mão na cabeça e refletiu por um momento, então ordenou em voz alta: limpeza de todos os zumbis, vamos subir. Depois de invadir o edifício, os artistas marciais ficaram atônitos e gritaram para os céus. Zhang Ruoshen se surpreendeu e gritou o nome de Zhou Zhen. Dentro, estava completamente vazio, o Mien havia comido tudo, sem deixar restos. Zhang Ruoshen concluiu com raiva que deveria ter sido coisa de Zhou Zhen. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen voava tranquilamente pelo céu. Ele examinou seu equipamento e pensou consigo mesmo: preciso consertar as asas na próxima vez, estão muito lentas. De repente, Zhou Zhen notou algo. Abaixo, os zumbis estavam se agrupando em direção ao edifício onde Zhang Ruoshen e sua equipe estavam. Zhou Zhen sorriu com desdém, esperando que o dia fosse agradável para eles. Em um piscar de olhos, ele havia retornado ao centro de treinamento onde as missões eram designadas. Uma garota falou: estudante respeitoso, saudações a você. Se precisar receber uma missão, pode fazer isso diretamente no relógio de combate. Zhou Zhen a corrigiu: vim entregar minha missão. Ao ouvir isso, a garota se surpreendeu. Entregar a missão, mas nem sequer havia passado um dia. Observando a pilha de discos rígidos atrás de Zhou Zhen, os artistas marciais começaram a comentar: essas coisas foram todas trazidas por ele. Eles exclamaram secretamente: que extravagância! Ao mesmo tempo, um grupo de artistas marciais estava em confronto direto com a horda de zumbis. Eles estavam uivando furiosamente, com a boca salivando pela carne deliciosa e terra após dias de jejum. Os artistas marciais fortes retaliaram ferozmente, com o líder da equipe gritando comandos: acelerem. Apesar do aviso ecoando, essas pessoas tinham certeza de que seriam cercadas. Quem pegaria o disco rígido ainda era incerto, e os irmãos atrás rapidamente responderam: certo. De repente, o relógio exibiu uma notificação de conclusão de missão. Zhou Zhen viu isso e ficaram tão sobrecarregados que cuspiram sangue. Desperdiçando esforços lutando contra zumbis sem nenhum resultado, o grupo de artistas marciais gritou frustrado: o que estou fazendo hoje? Nesse momento, o diretor recebeu a notícia e sorriu satisfeito: nem se passou um dia desde que completou a missão mais difícil de nível S. Como esse Zhou Zhen conseguiu fazer isso?
Pelos documentos que obtive, deve haver uma enorme fera como movimento final. Talvez ele tenha usado a enorme fera? Quais outras surpresas ele pode trazer? Naquela hora, Zhou Zhen estava montado nas costas de Xiao Tu, e o relógio soou com a voz de Shen Junheng: Zhou Zhen, bem feito. Desta vez, os artistas marciais que aceitaram a missão devem estar furiosos. Zhou Zhen respondeu humildemente: apenas sorte, dei um passo à frente. Shen Junheng perguntou suavemente: então, o que você está se preparando para fazer a seguir, irmão Zhou? Zhou Zhen olhou para frente e respondeu: Vale da Serpente Prata na ilha Kyushu. Uma ilha banhada pelos tons dourados do pôr do sol apareceu diante dele. Zhou Zhen pensou consigo mesmo: dizem que, a menos que alguém tenha uma classificação próxima da frente, não pode aceitar a missão do Rei da Serpente Prata. Ele acreditava, mas eles não têm o antídoto, então não será fácil completar assim. Pensando nisso, Zhou Zhen pressionou o botão para aceitar a missão. Ao mesmo tempo, o Vale da Serpente Prata, envolto em uma atmosfera extremamente sombria, se formou. Um artista marcial correu e gritou: irmão, preciso relatar a situação. Ye Hong parecia ter trazido seu pessoal e estava no leste. Xu Fei comentou sutilmente: Su Qinglin e a equipe deles chegaram ao norte. O artista marcial, ofegante, perguntou: precisamos chamar a Xu e o grupo deles? Xu Fei disse calmamente: não é necessário, levante-se e pense com confiança que eu sozinho sou suficiente. Ao ouvir isso, o artista marcial ao seu lado soltou um leve suspiro de alívio. É verdade, afinal, ninguém consegue penetrar profundamente no centro do Vale da Serpente Prata, só precisamos ficar do lado de fora e esperar o Rei da Serpente Prata aparecer. Ele continuou: mesmo que o Rei da Serpente Prata apareça com eles, apenas o irmão Fei tem força suficiente para capturá-lo. Ao ouvir isso, Xu Fei sorriu satisfeito. De repente, um barulho estranho veio de longe, e Xu Fei imediatamente virou a cabeça para olhar. Uma feroz serpente branca esticou a língua e rugiu alto, seus olhos flamejando de intenção assassina. Xu Fei ficou levemente surpreso. Nesse momento, Zhou Zhen estava montado nas costas de um tigre branco. Ele disse suavemente: à frente está o Vale da Serpente Prata, pequeno tigre, vamos. Após aterrissar, Zhou Zhen lamentou em silêncio: está congelando lá fora, mas no vale, está insuportavelmente quente. De repente, ele ouviu uma comoção, então Zhou Zhen foi verificar a situação. A cena de Xu Fei e sua equipe lutando contra a serpente monstruosa chamou a atenção de Zhou Zhen, que exclamou surpreso: Xu Fei. Um artista marcial gritou alto: irmão Fei, é o Zhou Zhen. Xu Fei permaneceu focado na luta contra o monstro e o ignorou, priorizando a batalha contra a serpente. A serpente feroz abriu a boca vermelha, devorando uma presa deliciosa. Vendo isso, Zhou Zhen se virou e se afastou, pensando consigo mesmo: parece que eles querem vigiar, mas eu não posso esperar. O artista marcial não pôde deixar de exclamar: irmão Fei, ele entrou assim mesmo. Após resolver a questão, Xu Fei ficou pensativo e se perguntou: o que essa pessoa quer dizer? Pensando por um momento, ele saltou em direção a Zhou Zhen, que acabará de sair. Xu Fei deu uma ordem alta para seus companheiros de equipe: vocês reúnem os materiais, e eu vou dar uma olhada. Enquanto isso, Zhou Zhen caminhava sozinho. Ele permaneceu em silêncio enquanto avaliava a situação: já fui envenenado antes mesmo de entrar na área central? Zhou Zhen então tirou um frasco de antídoto: enquanto eu tiver isso, estarei temporariamente seguro no Vale da Cobra Prateada. Naquele momento, um artista marcial relatou a situação: capitão, Xu Fei entrou no vale. Ye Hong perguntou seriamente: você tem certeza? O artista marcial respondeu: tenho certeza. Mas antes de Xu Fei, parece que Zhou Zhen também entrou. Ao ouvir isso, todos não puderam deixar de se surpreender: Zhou Zhen, com seu nível, não está simplesmente pedindo a morte vindo até aqui? Ye Hong se levantou e disse: aquela pessoa acabou de completar uma missão de nível S e veio aqui para causar problemas, deve haver algo estranho acontecendo. Eu irei dar uma olhada. Duas pessoas estavam de vigia do lado de fora, e os companheiros de equipe responderam: sim.
Ao mesmo tempo, Zhou Zhen já havia sentido a presença de algumas feras à sua frente. Oh, tem bastante. De repente, ele sentiu uma energia estranha. Xu Fei perguntou seriamente, Zhou Zhen, você está querendo morrer? Zhou Zhen disse, se vocês quiserem tirar minha vida, apenas com base nesta substância extremamente tóxica, temo que não conseguirão. Ele sugeriu, Xu Fei, que tal colaborarmos? Ao ouvir isso, Xu Fei não pôde deixar de se surpreender, como vamos colaborar? Atrás de você ainda estão 2 artistas marciais. Zhou Zhen falou com precisão, apontando para trás de Xu Fei e disse suavemente, somos nós 4 trabalhando juntos para cumprir esta missão. Se não estou enganado, quem está vindo são Yi Hong e Su Qinglin. Xu Fei perguntou, surpreso, onde estão eles? Nesse momento, Su Qinglin e Yi Hong apareceram das arbustos. Xu Fei ficou um pouco surpreso, eu não vi nada agora, mas como ele sabia quem estava vindo? Num piscar de olhos, 4 poderosos artistas marciais estavam reunidos. Zhou Zhen estalou os dedos, e de forma amigável, disse, certo, pessoal, vamos relaxar um pouco. Para falar a verdade, podemos nos considerar colegas de classe. Zhou Zhen continuou, todos vieram até aqui pelo Rei da Cobra Prateada, mas vocês também veem a situação aqui. Mesmo que consigam caçar o Rei da Cobra lá fora, quem pode garantir que outros não irão interferir? Xu Fei perguntou baixinho, então você tem um bom plano? Zhou Zhen sugeriu, vamos formar uma equipe temporária de 4. Todos vocês ficam na entrada do vale enquanto eu atraio o Rei da Cobra. Os materiais do Rei da Cobra Prateada serão divididos igualmente entre todos. Yi Hong estava um tanto cética, com base em que podemos confiar que você pode atrair o Rei das Cobras? Zhou Zhen respondeu, apenas com base no fato de que posso estar aqui agora. Ele acrescentou, então, mesmo que eu não consiga atrair o Rei das Cobras, vocês não sofrerão perdas e poderão continuar vigiando este lugar, certo? Ao ouvir isso, Su Qinglin ficou convencida, eu concordo com este plano. Xu Fei ao lado dela também disse, eu também. Yi Hong pensou por um momento, então disse calmamente, eu definitivamente não tenho a habilidade de atrair o Rei das Cobras. Se ele ousar ir, então certamente não será uma perda. Olhando para as costas de Zhou Zhen, Yi Hong perguntou em voz baixa, o que vocês acham, Zhou Zhen consegue fazer isso? Xu Fei respondeu suavemente, quem sabe? Su Qinglin pensou, eu acredito que ele não é simples. Eu já investiguei o histórico dele. Yi Hong continuou, além disso, formamos uma equipe temporária através do sistema de treinamento do centro. Yi Hong acreditava, completar a missão dará pontos aos membros da equipe, ele não desperdiçaria essa oportunidade. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen estava indo sozinho em direção ao Vale da Cobra Prateada. Ele caminhava cuidadosamente passo a passo. Zhou Zhen ficou ligeiramente surpreso, o veneno aqui é tão forte, não é à toa que um homem forte como Xu Fei não ousaria entrar. Atrás dos arbustos, uma cobra espiava. Zhou Zhen rapidamente ativou sua técnica de invisibilidade e se aproximou silenciosamente. Depois de se aproximar, Zhou Zhen ficou extremamente chocado com a cena à sua frente. Várias cobras estavam enroladas umas nas outras, ele perguntou, como vamos lidar com tantas? Ele notou uma que era diferente, com escamas douradas, deve ser o líder delas, acompanhado por 2 reis de cobras prateadas. Zhou Zhen pensou consigo mesmo, embora a missão exija apenas os reis de cobras prateadas, disparar apenas uma cobra certamente causará uma reação em cadeia no vale. Ele calculou silenciosamente, o antídoto só é eficaz por 30 minutos, se eu ficar aqui o dia todo, precisarei usar mais de 40 frascos. Zhou Zhen pulou para baixo e disse a si mesmo, vamos ver, se ainda não houver oportunidade, terei que recorrer a medidas extremas. Nesse momento, o dispositivo de comunicação de todos apitou, e ao verem a imagem da cobra monstruosa que Zhou Zhen havia gravado, todos exclamaram surpresos, será que realmente é tão perigoso lá dentro? Após esperar um pouco, Zhou Zhen pensou que as cobras não mostravam sinais de querer se mover, ele não podia esperar mais.
Do lado de fora, Su Qinglin ficou impaciente e disse, já faz muito tempo, aconteceu alguma coisa com o Zhou Zhen? Devemos contatá-lo? Xu Fei respondeu calmamente, ele já havia dito, não o contatem ativamente, vamos esperar para ver. De repente, houve tremores aterrorizantes vindos da floresta, Zhou Zhen rapidamente reportou, as cobras estão saindo, reúnam todos para se preparar para a ação, os pontos dos 4 de nós serão compartilhados, mas os materiais dos reis de cobras podem ser distribuídos igualmente entre todos. Ao ouvir isso, Xu Fei não pôde deixar de se sentir confuso. Ele perguntou, Zhou Zhen, o que você está fazendo? Como é que um rei cobra prateada pode chamar todos para dividir? Zhou Zhen esclareceu em voz alta, o que você está dizendo? Não é um rei cobra prateada, são 3. Você tem certeza de que os 3 de vocês conseguem lidar com isso? Nesse momento, Zhou Zhen estava correndo para atrair o grupo de cobras. Os artistas marciais exclamaram em choque, Deus, vocês seguram, nós chamamos ajuda. Depois de reunir seus companheiros, Xu Fei gritou, todos se preparem, não entrem em pânico. Ao mesmo tempo, grandes tremores se espalhavam continuamente, e as cobras ferozes rastejavam para a frente. Zhou Zhen conseguiu voltar a tempo, anunciando, a presa chegou. Os artistas marciais então gritaram, matar. Após um momento de corrida intensa, Zhou Zhen tentou recuperar o fôlego. Vendo as ações dos artistas marciais, ele ficou surpreso. Zhou Zhen comandou em voz alta, Huang Long, dê um passo para trás, está prestes a cuspir veneno. Ao ouvir isso, Huang Long começou a avaliar a situação. Ele pulou para o lado a tempo de evitar o ataque venenoso da cobra monstruosa. Huang Long gaguejou, obrigado. Depois disso, Zhou Zhen continuou a guiar a todos, Lulu, você precisa mirar na cabeça dela, caso contrário, espere ser mordido pela cobra. Li Shubin, ataque o olho esquerdo dela, esse é o ponto cego. Vendo isso, Xu Fei pensou consigo mesmo, não esperava que esse garoto tivesse tanta experiência prática em combate. Ele olhou para frente, se não estivesse enganado, o rei das cobras de Su Qinglin tinha definitivamente sido gravemente ferido. Com o seu nível, ser capaz de infligir danos sérios a um rei das cobras em meio a uma multidão de cobras era impressionante. Xu Fei pensou consigo mesmo, de fato, existem talentos que não podem ser julgados pela razão comum. Ao mesmo tempo, Zhang Ruoshen gritou com raiva. A chamada de Zhou Zhen foi exibida em seu relógio. Zhang Ruoshen não pôde deixar de se surpreender. O senhor da cidade lembrou gentilmente, Ruoshen, encontrei os materiais de que você precisa, mas em relação a Zhou Zhen, acho que você deveria considerar cuidadosamente seu relacionamento com ele. Zhang Ruoshen respondeu com raiva, senhor da cidade, você não conhece Zhou Zhen, ele. Antes que pudesse terminar, seu superior o alertou, independentemente de qualquer problema entre você e ele, espero que consiga deixar isso de lado. Porque Zhou Zhen tem a força para matar, você entenderá depois de revisar os materiais. Após analisar o relatório, Zhang Ruoshen ficou boquiaberto de surpresa. Naquele momento, Zhou Zhen montava sua besta e perguntou suavemente, chefe Shen, você realmente não vai vir? Shen Junhong afirmou firmemente, não, o mais importante para nós agora é melhorar nossa experiência de combate, caso contrário, não conseguiremos acompanhar o seu ritmo. Ouvindo isso, Zhou Zhen teve que concordar, certo, quando encontrar dificuldades, você deve me procurar. Shen Junhong o lembrou, agora você é famoso no centro de treinamento, então tenha cuidado. A primeira vez que os artistas marciais viram a besta, ficaram astonados. Su Qinglin arregalou os olhos e exclamou, Zhou Zhen, você é algo à parte por esconder uma besta como esta. Ainda bem que não nos metemos com você. Caso contrário, não saberíamos como iríamos morrer. Xu Fei comentou silenciosamente de trás, mesmo sem pensar, este Zhou Zhen definitivamente não é simples. É uma pena que aquelas pessoas da cidade do furacão não tenham cérebro. Zhou Zhen sorriu e falou, hoje, todos se reuniram porque eu tenho um bom plano que pode ajudar todos vocês a ganhar dinheiro e também pontos de mérito. Ye Yihong imediatamente demonstrou interesse e perguntou, que plano?
Zhou Zhen perguntou suavemente, vocês sabem o que são monstros de moagem? Monstros de moagem significam que, para cada determinado número, você tem que matar aquela quantidade, e quanto mais saques você reunir, melhor. Após uma discussão, Zhou Zhen tomou a iniciativa de liderar a caça aos monstros, e alguém do outro lado perguntou, quantos dessa vez? Zhou Zhen respondeu, 27 monstros. Todos aplaudiram alegremente. 7 dias depois, houve mudanças significativas no ranking. Ye Yihong ficou em segundo lugar, Su Qinglin em terceiro, enquanto Zhang Ruoshen caiu para o nono lugar. Zhang Wei, ansioso, o consolou, capitão, tudo bem. Você caiu de quarto para nono, mas logo vai alcançar novamente. Zhang Ruoshen parecia sombrio, como se tivesse sido atingido por uma dardo de frustração. Ele gritou alto, olhem para aquele Zhou Zhen. Zhou Zhen havia subido para o 78º lugar. Ao mesmo tempo, todos estavam conversando na cantina. Su Qinglin disse suavemente, irmão Fei, estamos milhares de pontos atrás uns dos outros, é tão difícil alcançar você. Xu Fei respondeu, corta isso. Alguns milhares de pontos? Eu me lembro que era uma questão de fechar os olhos para vocês todos me superarem. Xu Fei olhou para Zhou Zhen e continuou, pelo contrário, aquele cara ali, com aquela aparência, seria apenas uma questão de tempo até ele nos alcançar. Su Qinglin disse em voz baixa, deixa pra lá, de qualquer forma, tendo ganho tantos pontos assim, não pretendo competir por pontos com esse monstro. Ye Yihong assentiu alegremente em concordância, isso mesmo, vamos ver quais missões ele pegará no futuro. Zhou Zhen sorriu e disse, e se meu aliado parar de trabalhar comigo? O que eu devo fazer? Teria que fazer tudo sozinho? De repente, ele notou uma notificação em seu relógio e Zhou Zhen murmurou, missão S-Rank, roubar ovos de fênix, interessante. Depois de um tempo, ele chegou ao deserto de Cascalho. Um homem falou, irmão, de acordo com nossa inteligência, este é o local de nidificação da fênix. Zhou Zhen então tirou um saco de cristal, você trabalhou duro, esta é a sua recompensa. O homem, feliz, elogiou, o chefe é generoso. Ele então acrescentou, eu sei muito, mas a fênix é uma besta de nível 23, o que você pretende fazer aqui? Zhou Zhen respondeu sinceramente, roubar os ovos.